A Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou 3 deputados bolsonaristas por corrupção. Mas isso não é importante, porque, na verdade, o que eu vejo de mais relevante em toda essa história foi o recado que a PGR deu ao Arthur Lira. E você vai entender tudo. Esses 3 deputados, eles foram denunciados por corrupção envolvendo o orçamento secreto. E quem mais tem problemas com orçamento secreto? Arthur Lira. A gente sabe que a sucessão do Arthur Lira está a todo vapor. E um dos pontos que está sendo discutido é a anistia a Bolsonaro e aos envolvidos no 8 de janeiro. O judiciário não quer essa anistia. Lira barganha. O judiciário vem e pressiona o deputado federal. Porque o Flávio Dino faz aí 1 mês, 2, deu à PGR ou enviou para a PGR um despacho com vários problemas do orçamento secreto, entre eles os casos de Arthur Lira. Na sua opinião, coloca nos comentários. Primeiro, você acha que a PGR está sinalizando para o Arthur Lira ficar esperto ou eu estou tendo um devaneio? Tudo isso significa que Arthur Lira vai ser preso no fim das contas? Eu acho que Lira vai ser preso sim. Mas qual a sua opinião sobre isso? Deixa o like se você quer a prisão do Arthur Lira e se inscreva no canal. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, fez a primeira denúncia de Paulo Gonet contra políticos desde o momento que ele assumiu a Procuradoria. 3 deputados bolsonaristas do PL foram denunciados: o pastor Gil, o Bosco Costa e o Josimar Maranhãozinho. Esses casos aconteceram lá em 2021, no âmbito do orçamento secreto. Na época que o orçamento secreto ainda era uma prática constitucional. Pelo menos aquele orçamento secreto, depois o Arthur Lira refez ali com as emendas de comissão, enfim. E esse caso dos bolsonaristas é um negócio muito escabroso, porque tem extorsão, ameaça a prefeitos que precisavam fazer o desvio de verba, um negócio assim pesadíssimo. Paulo Gonet pegou essa denúncia e a aceitou, e agora esses 3 deputados estão sendo denunciados, foram denunciados e possivelmente eles serão presos, mas isso aí não importa porque a gente não tá nem aí para deputadozinho pé de chinelo bolsonarista. O que nós temos que entender, que na minha opinião, foi uma grande sinalização da PGR para o Arthur Lira falando o seguinte: não enche o saco. Nós, da PGR, não queremos confusão política envolvendo o 8 de janeiro. Por isso que a Polícia Federal, na minha opinião, de modo errado, não vai finalizar ainda o inquérito do 8 de janeiro. Novas diligências vão ser feitas, mais investigações, porque já existe a sinalização da PGR que não vai haver nenhum tipo de denúncia antes do término da campanha municipal. Isso lá em meados de outubro ainda. Tem muito tempo que esse inquérito vai estar aberto. A gente sabe que o STF e a Polícia Federal queriam pressionar o Paulo Gonet com o excesso de provas para que a denúncia fosse aceita o mais rápido possível. Mas Paulo Gonet não vai aceitar nada, ele está sentado em cima de algumas denúncias e ele não apresenta, ele não arquiva, a gente sabe que ele vai aceitar. O problema disso tudo é que o processo vai acabar rolando durante todo o ano de 2025, e é muito possível que o Bolsonaro seja condenado em 2026, durante o ano da campanha presidencial, o que é bastante ruim. Mas a PGR já sinalizou: não quero confusão política. Então, Lira, não enche o saco e não faça nenhum tipo... Ó o pernilongo aqui. Não faça... As tietes são assim mesmo, paciência, elas querem grudar no meu rosto. Não faça nenhum tipo de graça. Por quê? Todo mundo viu que na semana passada houve uma tentativa de aprovar um projeto de anistia. A CCJ da Câmara dos Deputados ia aprovar o projeto, houve uma articulação do União Brasil com o PSD, do Elmar Nascimento com o Antônio Brito, para sinalizarem ao governo federal que eles não vão pautar projeto de anistia caso o grupo deles seja vitorioso na sucessão do Arthur Lira. Eles conseguiram obstruir. Houve quórum, mas não deu tempo de ter a votação. E é claro que é um aceno do grupo do Elmar Nascimento para o STF também. O Bolsonaro se empenhou pessoalmente para que houvesse quórum na CCJ para que o projeto fosse votado. E o Arthur Lira também. O Arthur Lira, ele trocou ali integrantes do PP da CCJ para que pudesse haver
quórum. E esse projeto quase foi aprovado. O Hugo Mota, que é o indicado do Arthur Lira para a sua sucessão, está negociando com a bancada do PL o projeto de anistia em troca dos votos. Então, essa anistia está sendo muito discutida. E eu sei que você vai falar o seguinte, ora, mas esse projeto pode ser aprovado na Câmara, mas ele é inconstitucional, então o STF vai derrubar, ninguém vai ser anistiado, então tá tudo certo. Sim, do ponto de vista burocrático, legal, jurídico, não vai passar, mas tem todo o desgaste entre os poderes. O legislativo vai se atritar com o judiciário e o judiciário não quer isso de jeito nenhum. Todo mundo sabe que existe uma tensão no judiciário com as duas sucessões, a Câmara e no Senado, principalmente no Senado. A Luísa Martins, da CNN Brasil, trouxe a informação que mais do que impeachment de Alexandre de Moraes, o que está preocupando de fato os ministros do STF é a sucessão no Senado. Por quê? Porque hoje há uma tranquilidade muito grande com o Rodrigo Pacheco, mas ninguém sabe se o Davi Alcolumbre vai manter essa mesma parceria. Tudo bem, Davi Alcolumbre é próximo do Gilmar Mendes, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Então há essa pressão, por isso que eu falei que era um erro manter aberto o inquérito do 8 de janeiro, porque quanto mais o inquérito fica aberto, mais ele se enfraquece e as tensões entre os poderes vão crescendo. O Flávio Dino, faz aí um mês e meio, ele encaminhou para a PGR um despacho com algumas investigações sobre o orçamento secreto. E lá no meio dessas investigações tem o lance do kit robótica, que afeta diretamente o Arthur Lira. Então nós temos a PGR aceitando denúncia em caso de orçamento secreto contra 3 bolsonaristas. E ela tem uma pilha de processos que o Flávio Dino encaminhou envolvendo o orçamento secreto. Então é sim uma ameaça ao Arthur Lira. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Federal deu um prazo, já faz um tempo, para que aqueles que estão com recursos presos na Polícia Federal por conta de desvios do FND, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, no âmbito dos kits robótica, os donos desses recursos que foram desviados precisam ir lá recuperar esses valores. Só que ninguém foi. Por quê? Porque é um valor sem origem. Não há uma origem definida. Então tem lá um montante de dinheiro na sede da Polícia Federal e ninguém vai buscar. O que isso significa? Que esse dinheiro não tem dono, então a Polícia Federal pode abrir um inquérito para investigar toda essa origem desse dinheiro que ninguém vai lá reclamar. Então, mesmo que o caso dos kits robótica tenha sido encerrado pelo Gilmar Mendes, ou arquivado pelo Gilmar Mendes, ainda vai dar muito pano para manga e pelo menos está sendo usado para deixar o Arthur Lira de cabelinho em pé. Lira vai ser preso? Acredito que sim. Ele teme ser perseguido depois que deixar a presidência da Câmara. Ele vai se enfraquecer. Todo o processo de sucessão foi um processo que o enfraqueceu, o fragilizou. Ele não tem mais os mesmos poderes. Ele traiu o Elmar Nascimento. Se o grupo do Elmar Nascimento for vitorioso, Lira terá dias terríveis depois de deixar a presidência da Câmara. Não vejo Arthur Lira fora da prisão nos próximos anos. Ele vai ter problema.